Tem uma questão também bastante polêmica, e para isso nós pedimos aqui a gentileza do advogado, Dr. Fabrício Poçoco, para conversar conosco. Bom, vamos falar uma coisa extremamente polêmica e muitas vezes as famílias estão enroscadas com isso. Como é que é? Plano de saúde é obrigado ou não é obrigado a cobrir o chamado tratamento domiciliar? Que a gente fala em português, home care. Sim. Na verdade, Heródoto, essa é uma discussão que já foi aí há muito tempo judicializada e decidida pelos tribunais. Então, para que fique claro, o plano de saúde hoje, ele efetivamente precisa cobrir o tratamento, ele precisa cobrir o tratamento home care. Para que os nossos ouvintes possam lembrar o que é o tratamento home care, esse tratamento de home care nada mais é do que aquele tratamento que o paciente receberia no hospital, porém sendo feito em ambiente domiciliar, sendo feito na casa do paciente. Portanto, todos aqueles aparelhos, a cama do hospital, os remédios que ele necessita tomar, o acompanhamento de enfermagem por 24 horas, por exemplo, a questão da fisioterapia, a questão da fonoaudiologia, enfim, tudo aquilo que ele teria no hospital, ele passa a ter o tratamento em casa. E isso deve ser coberto pelo plano de saúde. Porém, é preciso que os nossos ouvintes entendam que para que isso possa vir a acontecer, é necessário que o médico solicite o home care, solicite o tratamento domiciliar e especifique devidamente, num laudo, tudo o que o paciente precisa. Por exemplo, esse paciente precisa de enfermagem 24 horas? Precisa. Mas para quê? Por quê? Porque vai ter que fazer a troca específica de fralda, vai ter que fazer a administração de determinados medicamentos que sejam por infusão, né, que sejam por injeção, porque vai ter que fazer a alimentação gastroenteral, ou seja, aquela alimentação enteral em que é feita através de cânulas, seja diretamente ligado ao estômago. Enfim, são todas essas situações que o médico precisa explicar num laudo para que esse tratamento de home care possa ser deferido pelo Poder Judiciário, caso o plano de saúde se negue a cumprir. Fabrício, muito bem explicado. Interessante também essa primeira colocação sua. É o seguinte, o home care não é nada mais, nada menos do que o mesmo tratamento que ele receberia no hospital. E como o plano de saúde pensa só em grana, talvez ele ficasse mais caro no hospital do que ficasse na casa dele. Concorda ou não? Isso mesmo. Isso mesmo. A argumentação do plano de saúde de que não quer cumprir esse tratamento, seja porque o contrato não prevê essa cláusula, seja porque o tratamento acaba ficando mais caro, isso não é verdade. Exatamente por quê? Porque se nós formos colocar na ponta do papel, na ponta lá do lápis, perdão, no papel, nós vamos observar que o tratamento de home care, desse tratamento domiciliar, ele acaba saindo muito mais barato para o plano de saúde do que manter esse paciente dentro do próprio hospital. Alguns custos, por exemplo, como luz, energia elétrica, como, por exemplo, a questão dos próprios funcionários que acabam sendo terceirizados para a prestação desse serviço de home care, tudo isso acaba ficando muito mais barato para o plano de saúde do que efetivamente manter esse paciente dentro do hospital. Então, essa conta econômica que os planos de saúde tentam justificar para não querer oferecer esse tratamento domiciliar, esse tratamento de home care, é, na verdade, um argumento falacioso. É uma mentira que não se consegue mais sustentar nos dias de hoje. Doutor Fabrício, quer dizer que, portanto, então, o primeiro passo é tentar uma negociação. Falha a negociação, com aquele documento que você explicou agora para a gente, com detalhes, o laudo médico, etc, etc. Aí a pessoa, então, bate na porta da justiça. O que a justiça tem decidido? Ela tem concedido ou não tem concedido, ou há casos e casos?
A regra geral, a gente tem que lembrar que a primeiro momento é como você está colocando, Heródoto. Eu tenho lá o laudo médico especificado, eu vou fazer um pedido ao plano de saúde. Vou fazer esse pedido através de uma carta, através de um e-mail, através de uma comunicação eletrônica, enfim. Eu vou solicitar isso ao plano de saúde, eu vou solicitar o tratamento ao plano de saúde. O plano de saúde negando essa situação ou não respondendo a essa solicitação que foi feita dentro de um prazo razoável de até 7 dias úteis, é importante que a pessoa que se vê aí com essas dificuldades, o paciente, procure um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, ou até mesmo o Ministério Público, para que possa ingressar com uma ação em seu favor. A partir do momento em que isso chega ao Poder Judiciário, observado efetivamente a doença da pessoa e a necessidade do tratamento de home care, isso é importante, com esse laudo especificado, o Poder Judiciário tem uma tendência a conceder essas decisões favoráveis ao tratamento. Porém, é importante que se entenda que cada caso é um caso. Não adianta simplesmente dizer, o meu amigo conseguiu, no caso dele, eu vou conseguir também. Isso não é verdade. Cada caso é um caso. A maior importância de tudo isso é o laudo médico especificando todas as necessidades do paciente para que o Poder Judiciário possa avaliar todas essas necessidades do paciente e aí sim tomar a decisão adequada no caso concreto. Perfeito. Doutor Fabrício, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela clareza da sua explicação. Eu acho que tem muita gente, né, que está nessa situação ou precisa disso e agora tem um norte dado por você. Muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Doutor Fabrício Poçocco, advogado. Olha só, direitinho, passo a passo aqui. Então, o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento domiciliar, como foi dito. Porém, ele lembrou o seguinte, cada caso é um caso. Por quê? Porque um juiz pode entender de um jeito, outro juiz pode entender de outro. Mas não se esqueça que se o juiz decidir contra a gente recorre na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Agora, precisa ser técnica, tem um laudo técnico, como ele ficou aqui várias vezes, para embasar, então, esse pedido.